repositório mesmo, talvez eu vá ler coisa do repositório, porque eu não lembro muitas coisas de cabeça, mas eu sei me localizar. Bem, o que é o Veleiro no caso? O Veleiro ele é uma ferramenta de backup, restore e disaster recovery de Kubernetes. Essa é a principal filosofia por trás da ferramenta. Ela é desenvolvida em cima de Go e ela é mantida por um time pequeno de desenvolvedores da Reptio. Ela é uma ferramenta bem simples de subir. Antes era o Arc e agora não é só da Reptio, é da VMware. E agora a gente vai fazer mais um lab mesmo, mostrando como ela funciona na prática, alguns conceitos de como ela funciona por trás, teórico, então o backup controller, o CRDs que ele cria, e conseguir destruir um cluster que está rodando os serviços o serviço de shop de teste do Google, Microservices Demo, e tentar fazer ele subir no outro cluster, destruindo aquele cluster, mantendo apenas um backup. Tem uma coisa? Uhum. Você só esqueceu de compartilhar com a gente. Ó. Ah, sim, beleza. Então agora, já que estamos na tela, por quê? Que eu não coloquei, eu vacilei. É para esse lado, né? E provavelmente quando compartilhar aí, vai afetar logo a gravação de tela dele. Eu acho que se fizer um mirror, acho que não vai ter problema. Crachá. Agora vai bugar na gravação de tela, com certeza. Mas para quem está ouvindo, o que está acontecendo aqui, João? Além de Arc, além de backup de Kubernetes? Olha, é um teste, é a versão beta. Beta. Não, alpha. Betíssima aqui, eu vou até colocar no release, cara, dá uma olhada. De uma Tech Talk que nosso querido Gabriel Tioxi. Possível, né? É uma das primeiras, né? É a primeira Tech Talk que a gente fez. Desse ano é a primeira, com certeza. É a primeira do ano. A pauta tá cheia. Isso aí. E Muito a gente backlog. vai gravar e dividir o conteúdo em tudo quanto é canto que a gente puder. Que coisa. Legal, beleza. Então, se você estiver ouvindo isso aí, Gabriel do futuro, pô, parabéns. Se tudo der certo. Dividir o conteúdo em todos os cantos da Terra plana. Exatamente. Amém. Terra plana, com certeza. Então nós vamos ver o Arc, antigo Arc, hoje Projeto Veleiro, funcionando. Como ele funciona por trás? Eu acho que é mais fácil navegar pelo próprio repositório e, obviamente, muitas coisas vão mudar. Nessa aba de Docs Image tem a arquitetura do veleiro. Não, esse aqui é o logo do veleiro. Vou ver se esse aqui é o Backup Process. Essa imagem mesmo, será que tem como abrir numa nova aba? Acho que tem sim, legal. Essa é a estrutura padrão dele, ele ainda está desatualizada no caso a imagem. Vamos dar uma aumentadinha aqui. Então, a primeira coisa que é interessante do veleiro é que ele não é uma ferramenta agressiva no seu cluster, então ele não precisa modificar recursos para criar backup. Eu acho que essa é uma das maiores vantagens. Você consegue acoplar ele num cluster existente sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. E uma coisa muito importante dele é que ele tem um backup controller. E como é que ele funciona? O usuário faz uma requisição pela CLI do veleiro, no caso a imagem está mostrando o Arc, onde você vai criar um custom resource do Kubernetes. No caso, você vai criar um backup, e esse objeto backup você vai inserir na API. Esse backup controller fica ouvindo esses objetos da API, e quando recebe uma requisição de backup, ele vai fazer o upload dos objetos que você requisitou no seu CRD, e vai fazer os snapshots do disco no cloud, e depois ele vai armazenar isso e, infelizmente, ele ainda não cria eventos dentro, então você pode checar rodando o comando veleiro get backup e você consegue saber o status dele. Seria muito interessante também se eles conseguissem implementar algum jeito de conseguir notificar se o backup foi feito com sucesso ou não, e eu acho que isso é possível de uma issue ser ou eles já podem estar desenvolvendo. Ele faz todo esse backup em cima do etcd, então ele faz o query de todos os objetos que você passa no parâmetro que a gente vai criar daqui a pouco, que é no próprio comando de criar o objeto de backup, e depois disso ele faz tudo automático, então é bem simples de implementar e é bem simples de utilizar. Eu tenho um cluster agora rodando, só voltar aqui dentro de release, eu vou rodar o cluster agora, que é o
cluster to destroy, que no caso é o cluster que estão funcionando as coisas hoje. Se eu rodar o kubectl get pods, está rodando aquela stack já padrão do microservices demo. E agora como é que funciona? Quando você baixa o release do veleiro, ele vem essa pasta com essa pasta de configuração, onde ele tem separado por cloud providers os arquivos que você precisa, e ele também tem a pasta common, onde ele instala o próprio veleiro, o controlador do veleiro. Então, no caso, o veleiro ele não spawna jobs, o veleiro é uma API que fica escutando chamadas de CRD e faz a criação de backups. Então, a gente pode falar que ele é uma espécie de operator de backups, porque ele funciona de uma maneira similar. Como funcionou a configuração de GCP no caso? A primeira instalação é a instalação do veleiro, onde ele cria o próprio servidor. Então ele faz a criação dos CRDs, do veleiro, de backups, os schedules. A gente vai falar sobre esses conceitos mais para frente. E cria o namespace do veleiro. Acho que não tem muita coisa interessante para mostrar aqui, mas criação de RBAC, namespace, service account, coisas padrões para rodar nas melhores práticas. E agora, em cima da GCP, que é a cloud que a gente vai utilizar, config GCP. O primeiro objeto é o Backup Storage Location, que você tem que falar. E esse Backup Storage Location ele é responsável para onde os seus backups de objetos vão ser armazenados. No caso, como a gente está usando a GCP, vai ser o GCS. E no GCS você vai criar um bucket para a Amazon, pode ser o S3. Então isso já é uma vantagem muito interessante, porque você vai ter esse backup altamente disponível, e se você perder o seu cluster não tem problema, porque vai estar dentro do S3, você consegue fazer um restore rápido. Mostrando um pouco do objeto, dentro da configuração, GCP Backup Storage 05 Backup Storage Location. É bem simples, você só precisa colocar o nome do bucket e isso já é o suficiente. Pela própria documentação, eu vou mostrar uns scripts depois, tem um setup explicando como é que você configura, é bem copy-paste, do tipo, cria service account, cria usuário, cria role, e aí já cria um objeto, cria um arquivo JSON com as policies necessárias para o veleiro atuar, e aí você cria um segredo em cima disso e atacha automaticamente no veleiro, dentro do Kubernetes. E o segundo objeto é o Volume Snapshot Location, onde por padrão ele já vai encarar como a GCP, e como você já está dando as permissões, ele já vai fazer a gerência dos seus volumes automaticamente. Ele vai criar os snapshots dentro do cloud. E também tem algumas opções, caso você precise de snapshots multi-região, ele consegue fazer isso na GCP. E na AWS ele faz os snapshots por AZ, porque é assim que a própria AWS funciona. E o último objeto, que seria o próprio veleiro, tem algumas configurações, então ele tem endpoint de métricas, a imagem 011, que agora no momento da gravação é a última disponível, algumas opções a mais, caso haja necessidade, mas a instalação padrão já atende muito bem. Essa Cloud Credentials vem do segredo que a gente cria com as credenciais de acesso para Bucket, para EBS, ou então os volumes, no caso do Cloud. E agora eu vou executar. Eu simplifiquei um pouco a instalação, já que basicamente é um copy-paste da documentação, então esses comandos a própria documentação vai te passando e vai te explicando melhor. Eu vou executar agora então o Prepare GCP. Vai acontecer alguns erros agora porque já está criado, do tipo, a Service Account já existe, então não tem problema, a role já existe no projeto, então também não tem problema. Ele atacha as roles ele já taxa as policies para a sua role e, como nenhuma mudança foi feita, nenhum tipo de problema por enquanto. É bem simples. Podia ser um warning, né? Em vez de erro. Eu acho que é só um aviso. O tipo já existe. Um erro um pouco agressivo, né? E a segunda é o install veleiro, só para mostrar o que o install veleiro faz. kubectl apply daqueles arquivos que a gente edita na mão. Bem simples, só colocar o nome do bucket, uma coisa ou outra. A criação do segredo a partir da credencial cloud que foi utilizada. E o prereqs, que é o RBAC, namespace e a service account. Também executar ele agora. Tudo já também está instalado, bem simples, os objetos sendo criados. Já existe as Cloud Credentials, nenhuma mudança foi feita.
eu já movi dentro do tar que você baixa da release, você recebe todos esses YAMLs para fazer as configurações. E o veleiro, eu já coloquei o veleiro no meu path, então essa é a CLI dele. Dá um menos help para mostrar. Quais são os principais comandos aqui? Os principais objetos que a gente tem que ficar de olho, no caso. O backup e o scheduler. Eles são meio que o coração para você ter um início de gerência do seu cluster em backups. O primeiro é o backup, que ele é o objeto mais raiz do veleiro. O backup é onde você faz a definição de quais namespaces vão ser buscados, quais resources vão ser buscados, se você vai procurar coisas além do namespace, do tipo cluster scoped, então uma cluster role binding, você vai fazer o backup. Se você vai ou não fazer backup de volumes, então você tem como fazer toda essa filtragem no próprio objeto backup, no CRD dele. E agora a gente vai fazer uma criação de um backup, então o veleiro pode ser um backup create ou create backup, não faz muita diferença. Mostrar um pouco dos parâmetros agora para ter uma ideia. Pode ser criado também um objeto em YAML e você dá um kubectl apply-f, mas é mais elegante fazer pela CLI porque é mais fácil. Então, alguns parâmetros de exclude, então do mesmo jeito que você pode incluir, você pode falar que namespaces específicos não vão ser utilizados. Include cluster resources, é importante caso você queira ter realmente do seu cluster inteiro, então não pegar só coisas específicas de namespaces. Include namespaces, e uma parte muito interessante é que eles deram suporte para wildcard, então você não precisa listar com vírgula infinitamente, isso é maravilhoso. Include resources, isso também é muito bom porque por padrão ele já pega todos os resources, então se você tem o OpenShift depois da versão 3.7 ou então o Kubernetes depois da versão 9, que foi quando criaram os CRDs, eu não lembro agora, acho que foi no 9, né? Mas se o seu Kubernetes tem suporte a CRD, você consegue sim fazer o backup independente da distribuição que tiver em cima dele. Porque ele faz backup de resources e objetos dentro do seu etcd. Então não importa a distro que tiver em cima. Você pode ter algumas labels para filtrar seus backups também. Então você pode fazer backups exclusivos de namespaces, caso você tenha um cluster muito grande e você consiga separar do tipo, meu time específico, essa aplicação alpha é do time de operações, e ela é de dev, então você pode passar uma label de dev e criar um backup para essa situação também. Snapshot volumes, caso você não queira ficar gastando dinheiro com snapshot e seja apenas de objetos, o que seria o ideal, claro, no mundo stateless de containers não deveria ter persistência de volumes, mas se você precisa eles dão suporte também. E alguns rewrites do tipo storage location, se você precisar trocar então o apontamento do tipo, você pode ter múltiplos buckets para armazenar os seus backups, então você pode ter um bucket para o time de operações se você realmente precisar desse isolamento. E o TTL, que é muito legal, do tipo, quanto tempo esse backup vai durar. Isso é uma das partes mais interessantes do veleiro, porque um dos maiores desafios hoje para essa gerência é você ficar mantendo os backups atualizados e tirar o lixo fora do tipo um mês de backup que você não precisa, talvez você só precise de uma semana, e o seu script às vezes só cria, mas não remove. Então ele também tem suporte para isso. Então vamos fazer o veleiro backup create. Eu acho que seria até melhor agora mostrar o que o scheduler faz, porque o scheduler é uma camada em cima do backup. Então qual a função do scheduler? Criar uma cron em cima de um objeto backup. Então você já consegue fazer veleiro schedule create, vou mostrar aqui. Ele tem os mesmos parâmetros do objeto backup, se for perceber, nenhuma diferença. E o legal é que você tem como passar flag --schedule, passar uma cron. Então, se eu quiser rodar todo dia, 2h30 da manhã, eu posso rodar meu backup 2h30 da manhã. E ele vai fazer manualmente aquele veleiro backup create. Então, você não precisa ficar repetindo manualmente, nem colocar uma cron tab da máquina. O próprio veleiro toma conta disso. Então, vou fazer pelo próprio veleiro schedule, que fica até um pouco mais elegante, que já mostra os dois conceitos de uma vez. Veleiro create schedule. Esse veleiro é muito elegante, né? Eu acho ele sensacional, cara. Eu acho que é uma ferramenta sem palavras. Eu achei a facilidade de gerência de backup elegante. Se eu falei pouco elegante, eu posso falar mais ainda, tá? Veleiro create schedule. O name, então, se eu não me engano, o name vai ser
o nome do backup, e o scheduler, na realidade, ele vai usar esse nome do backup e adiciona um sufixo com a timestamp de quando ele foi gerado. Eu posso refrescar minha memória fazendo isso agora. Então, vou fazer um getup, vou fazer um microservice demo entire cluster. Muito grande o nome de backup, mas é bem autoexplicativo o que ele está fazendo. Um schedule, todo dia 1 da manhã. Assim, todo dia 1 da manhã. Create schedule, microservices, demo entire cluster, e agora passar os parâmetros. Vamos copiar aqui que fica mais fácil, né? Do que ficar escrevendo. Então, vamos incluir todos os resources do cluster. Então, true. Incluir os namespaces, todos. Atenção para colocar entre string e o while, porque senão ele vai fazer o wildcard do Linux, então ele vai inserir tipo, todo o teu diretório dentro dessa linha de igual, então se colocar entre aspas vai funcionar. E depois include resources, como a gente quer fazer backup de todos os objetos, todas as APIs que estão dentro desse namespace. O que é bom comentar sobre isso, porque você vai poder então fazer backup do seu Prometheus Operator, você vai poder fazer backup de todos esses objetos, desses CRDs que são muito importantes hoje, já que com essa mudança do Kubernetes movendo para operators, movendo para CRDs, para a gente ter uma gerência mais fácil do cluster, a gente precisa de uma ferramenta que também acompanhe esses backups. Include resources, então, todos os resources, então vamos pegar todos os resources do cluster, todos os namespaces, e também colocar uma label nele de teste igual a sim, ou true, né? Já que tem em português a primeira, manter na segunda. Snapshot volumes, mesmo não tendo nenhum namespace, acho que é bom comentar pelo menos como funcionaria, true. E passar um TTL certinho, TTL, e ele aceita por essa stamp, então você não vai ter que fazer nenhum cálculo bizarro de quantos segundos são, quanto com 1h30 em segundos, né? Então, vou colocar um TTL de 1 hora, e se rodar isso aqui, o interessante do schedule é que quando você cria o schedule, ele fala que foi criado com sucesso. No momento em que você cria um schedule, por mais que ele tenha sido feito todo dia, 1 hora da manhã, no momento da criação ele vai gerar. Então, se a gente for agora em veleiro, get backup, ele gera então com o mesmo nome, é exatamente isso. Ele gera com o nome do schedule que você passou, o ano, o mês, o dia, aqui tem o 20, 43, 44. 3 horas na frente, porque o cluster está na GCP, então certinho. E ele fica in progress. E agora eu diria que o único problema da ferramenta mesmo é você ser notificado que o seu backup foi concluído com sucesso. A documentação não é muito clara, assim, quando você consegue ser notificado ou não, se dá para integrar o webhook. E coisas interessantes também sobre isso. Na definição do objeto de backup dele, o que eu acho que a gente consegue caminhar pela API aqui agora, API Types, Backup, acho que se for aqui em API Types talvez apareça um pouquinho melhor, Backup, legal. Ele tem algumas coisas interessantes, alguns parâmetros que a gente passa ele já taxa automaticamente no CRD do Backup, algumas labels, ele tem esse hooks aqui, que é interessante, você consegue colocar algumas coisas para ser executadas antes e depois do backup. Então isso te dá uma garantia interessante quando você está fazendo backup de banco de dados, para você garantir que não vai corromper o disco, o volume do próprio container. Você pode fazer com que antes do backup aconteça, pausar o banco de dados com um comando no container e depois conseguir fazer o backup e depois operar normalmente o backup e ser salvo. Timeouts também, o post funciona do mesmo jeito, ele cria um objeto do tipo hook. Então, é bem documentado. Minha opinião é que ele é bem estável para teste e precisa ser mais battle-tested a questão de restore em produção, mas sem nenhum tipo de problema. Vamos checar agora se o backup foi feito. Foi feito, como não tinha nenhum tipo de volume, sem nenhuma dor de cabeça, ele é bem rápido quando você só precisa fazer o backup dos objetos. Eu quero mostrar como ele fica agora dentro do cloud, então dentro do storage. GCS, é o storage mesmo. Eu criei um bucket aqui chamado GCS Cluster State. Ele cria um metadata
das revisões do backup, e os backups ele gera uma pasta com o mesmo nome de backup e dentro ele tem, acho que não dá para arrastar aqui, não, mas ele consegue fazer ele faz o gunzip dos logs. E onde é que está o arquivo tar? Ele guarda um tar.gz com todos os seus objetos, ele guarda um JSON com alguns metadados dentro e com gunzip para conseguir comprimir, e dos logs do backup também. Agora, dentro do backup já como está concluído, vamos destruir esse cluster. GKE. Mais pelo cantinho aqui. Clusters. Cluster to destroy. Destruir sem pena, porque o backup foi feito. Agora chegou a hora da verdade, fazer o teste se realmente é funcional, se ele é maravilhoso como é prometido. E assim, o que vocês acharam pelo menos agora? Pelo que vocês viram, gerência de backup, o que vocês sentiram com essa ferramenta? Cara? Manteve a simplicidade do backup, que é o esperado. Elegância também acho importante comentar sobre isso. Verdade. Acho que a gente podia adicionar no logo do veleiro uma gravatinha borboleta da elegância. Eu acho que esse logo ia ficar bonito se ele fosse também preto e dourado, né? Umas cores de luxo. E agora a gente vai ver se o restore funciona, que a gente vê se a gente vai colocar a gravação toda ou se ela para aqui, né? Porque backup nem deveria se chamar backup, né? Deveria se chamar restore. Só existe se funciona o restore. Senão, você só gastou mais espaço. Beleza, já vamos fazer o teste agora. Acho que não sei, tá dinâmica, mas talvez logar no cluster novo, lista pods. Sim. Só que não tem nenhum, e aí... Set cluster. Vazio. Eu vou fazer o set cluster agora no nome que é Revive Me Please. Agora eu já troquei. Por trás ele só está fazendo um gcloud containers get credentials, nada bizarro assim, só para ficar mais curtinho. E agora mostrar que realmente não tem nada, não é enganação, só tem coisa do Kubesystem rodando, coisa padrão do GKE. E agora, hora de fazer a instalação novamente, porque você precisa fazer a instalação em cada cluster do servidor do veleiro para ele conseguir ler. Então você está instalando a API mesmo. O Prepare GCP não precisa, porque já foi criado, então é só o install veleiro SH. Criando novamente os objetos, agora como está aparecendo created e não unchanged, sinal de que está tudo funcionando como deveria. Vamos ver agora. Criando os objetos, legal. Checar, por padrão ele cria um namespace chamado veleiro, eu acho até interessante mostrar isso aqui. Ele cria esse namespace veleiro e mostrando os objetos do veleiro, realmente só o pod da API dele, o deployment para garantir que ele vai estar de pé e o replica set, que é a composição também do deployment. Nada fora do normal. E agora, se der um veleiro get backup, mesmo em outro cluster, funciona porque ele está lendo o estado dos backups do cluster. E agora, novamente, dá aquela checadinha do veleiro restore. Então, o restore é como se fosse um objeto também que você faz a requisição. Create, veleiro restore create. E você passa de qual backup você vai fazer. Então, eu vou criar um restore do tipo estou desesperado. From backup. E o nosso único backup foi criado. E agora tem umas opções bem legais dele que você pode falar qual namespace ele vai voltar. Então, se você tem um namespace do tipo meu dev QA, você pode conseguir trazer um restore de QA para prod, porque claro que os objetos vão ser diferentes, mas você consegue migrar o nome do namespace. Então, você consegue falar que no teu backup o namespace QA pode virar um namespace QAzinho no seu restore. Então, você também tem essa flexibilidade. Também restore de volumes, o que é muito importante. Então, você pode falar se você quer restaurar o volume. Às vezes, você só quer corrigir algum problema que rolou no CRD e num objeto, por exemplo,
algum desenvolvedor, algum cara de operações acabou danificando um deployment na mão, você tem como fazer esse restore a partir do veleiro sem precisar restaurar volume. Só para ficar claro, então, eu posso restaurar só um pedaço, né? Não vou precisar, fiz o backup do cluster Sobrescrever inteiro. o cluster inteiro. Exato. Sim. Posso sobrescrever alguma parte, eu posso pegar um namespace e não restaurar em cima, não sobrescrever ele e criar ele no namespace Então o diferente. restore quase serve como uma migração. Sim. Posso migrar um... Talvez. O único problema seria mais o disco, porque como por trás ele usa, como os discos não são multi-cloud, do tipo você não consegue levar um EBS magicamente para GCP, mas a maior dor de cabeça é sempre levar os objetos e o disco, a ideia é que não tenha persistência, porque o disco a gente conseguiria levar rápido, talvez um rsync em cima de um EBS montado, um GCP seria uma solução temporária, mas é muito ruim, dependendo da quantidade de deployments que tem no cluster, conseguir fazer essa migração completa. Legal. E o legal é que uma recomendação que eu daria seria faça o backup inteiro do cluster. Dependendo do quão grandes sejam seus namespaces, eu ainda acho que é melhor fazer o backup inteiro do cluster, incluindo o cluster scope, ele faz de tudo. E se você precisar fazer alguma correção, você só simplesmente fala com o include namespaces, quais namespaces exatamente você quer fazer. E se você quiser tudo, você pode usar o mesmo backup, entende? Então você pode usar o mesmo backup para coisas pequenas ou então para tudo. Então faz sentido você manter um backup inteiro. Justamente. Então agora veleiro restore create, estou desesperado, from backup, exatamente o backup que a gente quiser. E agora restore request submitted successfully. Então se a gente dá um veleiro restore, veleiro get restore. In progress e idealmente se a gente for em get pods aqui. Dá um menos W para a gente ficar assistindo? E o namespace? Get pods, só dar uma checada aqui no namespaces. Veleiro, Cube System, dá uma checada só no veleiro get restore. In progress, criado, warning errors. Ele tem o describe, só deixa eu dar uma checada, eu nunca vi se ele tem describe restore. Ops. Estou desesperado, labels, inclui tudo, sem problemas, ele vai fazer backup do art, veleiro, stores, beleza. In progress, nenhum problema. Uma boa dica também, porque como ele não, eu acho que um dos maiores problemas do veleiro hoje é não ter essa visibilidade, é você conseguir ver os logs do próprio veleiro e já começou a criação dos objetos que tinha. Só chegar aqui no get pods menos ele default, não, no namespace do veleiro. Claro que você vai ser bombardeado de logs, porque ele vai estar falando, peguei o arquivo do GCS, estou descomprimindo, estou adicionando. Veleiro logs, menos F também. E todas essas chamadas. E ele está acontecendo do tipo, consegui criar service account, estou fazendo o backup do resource. Talvez que bem curtinho assim, só para fazer o debug, fazendo backup do resource, adicionando as cluster roles. Então, realmente ele já está operando sem problema e ele teria alguma mensagem de erro se não estivesse tudo certo. Se a gente vier aqui para o kubectl get pods, como está no namespace padrão, todos os pods voltaram a funcionar normalmente. Claro que teve uma dependência aqui do cart service e do load generator, porque eles são alguns pods que dependem de outros serviços desses estarem vivos, e como todos não nascem ao mesmo tempo magicamente, tudo voltou a funcionar. Então a gente conseguiu destruir um cluster e restaurar esse cluster com uma ferramenta com 3 comandos, que foi, na realidade só 2, que foi o schedule e o restore, e aplicando e a reinstalação, no caso, do veleiro em ambos os clusters. Quantos minutos? Cara, acho que foi menos de 20, né? Estamos gravando a 30, mas... Com todas as explicações. Assim, bem mastigadinha. E acho que as características que fazem ele se destacar, primeiro é ele não ser invasivo, então ele é uma ferramenta de leitura do etcd, e ele só vai ser invasivo quando você modifica o etcd, então no caso um restore é invasível, porque você está alterando objetos. E uma feature legal para comentar também sobre o veleiro é que ele não funciona só com esse restore, mas você consegue fazer um restore enquanto o seu outro cluster está de pé. E isso é possível quando
vou até dar uma checada aqui na Docs, quando ele fala sobre Disaster Recovery. Debug and Restore Disaster Case. Ele comenta sobre isso e utilizando Schedules e Restore Only Mode. Então, você consegue passar dentro do veleiro server, então no deployment do server, eu vou ver se eu consigo chegar nele aqui. Vim config, GCP, deployment, não, tem um númerozinho, né? Des deployment. Onde é que está o comando aqui? Server. Teria como passar, então, dentro do args. O legal é que ele usa o mesmo binário como CLI e o mesmo binário como servidor. Só para mostrar isso aqui, ó. Veleiro server. Ops. Então isso facilita até para não complicar muito o desenvolvimento deles. Voltando para o arquivo de deployment, adicionarei uma linha colocando restore only. Vou até procurar aqui certinho qual é o parâmetro. Restore only. Só isso já seria o suficiente, então. E o que o restore only faz? Você consegue rodar com que ele faça apenas restore, o que é meio óbvio, mas ele não faça invasão também, edição de backup, delete de backup, porque pensa que você pode ter um TTL baixo de backup, do tipo, eu faço um backup de 1 hora 6 vezes e eu já começo a deletar os mais velhos do que 6 horas. E aí você precisa fazer alguma migração pareada entre 2 clusters, e aí você precisa rodar esse cluster apenas em restore only enquanto esse está rodando, só que você não quer que esse delete nenhum tipo de recurso relacionado a backup, relacionado a snapshot. Então você consegue rodar um cluster de uma maneira inofensiva, apenas recebendo as atualizações, enquanto o outro, que é o principal, está fazendo as edições, pelo schedule, criando os backups. Então, além de você conseguir fazer esse destrói e recria, você consegue ter 2 ao mesmo tempo e ir rodando isso manualmente. No caso, né, o veleiro restore você faz manual, mas o restore only previne qualquer tipo de mudança. Então, eu acho que é uma ótima ferramenta. Ela já é desenvolvida pensando também em extensibilidade. O time da Reptio já comentou sobre plugins. Não existem muitos plugins, até onde eu saiba, porque o próprio veleiro ele é bem completo, ele integra com muitas coisas já, mas eles já abriram essa interface, então pode ser que, por exemplo, o Ceph possa entrar como um Object Storage se eles desenvolverem algum plugin, então eles deixaram abertas essas possibilidades. E quando você abre para plugin, você tira essa dor de cabeça sua de ficar desenvolvendo, que foi o que o time do Prometheus já pensou, então você deixa a comunidade desenvolver exporter e você só fica responsável pelo core da sua ferramenta. Então, esse é o veleiro, EISARC, super recomendo. Acho que não só eu, mas o time inteiro da GetUp, a gente tem visto que é uma ferramenta muito promissora. Já gravamos também com a Carlicia, mas eu não gravei, mas eu sei. Somos um time, cara. O Thiago você não era nascido ainda. Não era nascido, aquele Cubicast. Vou sumir com os backups aí de veleiro, se continuar falando assim. Meter um delete backup lá, fica esperto, hein? Então, assim, pela opinião de vocês acham que essa é uma ferramenta que possa ser o leading de backup? Vocês veem? Porque eu, pelo menos, não vejo nenhum concorrente que está trazendo uma proposta tão pesada assim. Vocês enxergam ela como uma ferramenta principal de backup, como o Prometheus é de monitoramento hoje em dia do Kubernetes? Pelo que vocês viram, no caso. Pelo que eu vi, é uma ótima. Mas é difícil dizer isso, é difícil comparar algum projeto assim ao casamento do Prometheus e Kubernetes. É difícil você falar, beleza, tipo, esse daqui é a ferramenta. Tem que esperar para ver. Até porque o Prometheus demorou umas boas versões até ser considerado uma ferramenta oficial e que todo mundo abraçava. Sim. E é isso aí, galera. Vamos cortar já. Vou fechar aqui a minha gravação. Muito bem, parabéns pela gravação. Não precisava, viu? Só não precisava ficar tão nervoso. Tá suando. Tá sendo. Já acabou tudo. Deixa eu só me secar ali, tomar um banho. Peraí. Acho que vale parabéns também ao time da Reptio e a Carlisia e a equipe lá que estão à frente do projeto. Bem ferramenta fácil de usar, rápida,
simples, bem efetiva. Acho que essa é a palavra que define bem o projeto. E agradecimento também não só pela facilidade da ferramenta, mas o jeito que eles têm desenvolvido a filosofia de criar os CRDs, a estrutura do código está muito bem pensada, então não é só uma ferramenta de referência em uso, mas é uma referência em qualidade de código também. E eu estou fascinado pelo source code do Veleiro, então parabéns realmente ao time da Apt também. Olha, o cara vai contribuir logo no projeto. Vai vendo aí, ó. Bom, Se tudo der promessa. certo, até mais. Beleza, esse foi o overview em profundidade.